Boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer o convite. Não é todo dia que a gente pode ter o privilégio de falar perante uma audiência tão qualificada. Então, agradeço ao ministro Og, ao presidente Falcão, aos debatedores, professor Mesetti, ministro Schietti, aos demais presentes. Vou tentar manter minhas considerações de maneira muito breve e de modo a oferecer alguma contribuição dentro da perspectiva da minha área, né, da imprensa. Porque seja a Lava Jato, a Mãos Limpas, as analogias que se possam tirar entre as duas, lições, sobretudo, que o Brasil possa extrair da experiência italiana, eu acho que há pessoas muito mais competentes para falar do que eu. Apenas um breve introito. Eu tenho 34 anos, então realmente sou novo, talvez aparente ter menos, mas já trabalho há um bom tempo nessa curta vida, e sempre cobrindo muito corrupção, política e a interação entre investigações criminais e a política brasileira, né? Não só nisso, mas sobretudo nisso e sobretudo nos últimos anos em que, nos últimos 10 anos talvez, desde o julgamento da Ação Penal 470, que é, de certa forma, o início no judiciário de um processo de depuração e de investigação mais profunda da interação entre o crime e a política, né, e a corrupção política mais alta. De maneira que eu me sinto modestamente preparado para oferecer algumas questões, muito mais do que respostas para vocês, na perspectiva da imprensa, porque me parece que há uma transição muito saudável entre um momento em que a imprensa não tinha um grande acesso, ou um acesso qualificado, e a população, por sua vez, ao judiciário, especialmente a cúpula dele, né? E um momento em que o próprio judiciário também, salvo engano, não compreendia tão bem quanto poderia qual afinal, o papel da imprensa, os múltiplos papéis da imprensa numa democracia como a nossa, né? Muito jovem. Então, eu vejo que nós nos encontramos neste momento, né? Em um momento muito, muito grave para o Brasil, é evidente, né? Isso é claro, mesmo que não seja dito. E eu vou tentar me ater, então, aos pontos especificamente da opinião pública, da imprensa, e o que eu costumo traçar em palestras e em conversas, que são os paralelos saudáveis entre a função da imprensa e a função da justiça, e os métodos pelos quais se atingem objetivos que são semelhantes, muitas vezes, e se obedecendo princípios também harmônicos, né? Então, talvez para alguns de vocês ou muitos o que eu vou falar seja um pouco óbvio, ou um pouco repleto de platitudes, mas me parece necessário diante do momento que a gente vive. Então, existe um pouco de pedagogia e de didatismo, que eu espero que não seja exagerado, de tentar aproximar, então, o que é a imprensa e o que é a relação da imprensa com o judiciário, o que ela pode ser, né, no momento, especialmente, de uma grande operação. Então, o primeiro ponto que me parece muito relevante é que a imprensa, de maneira geral, a imprensa profissional, ela busca mais do que meramente reportar os fatos, e hoje numa época ultraconectada, os fatos eles são abundantes e eles podem ser tão esclarecedores quanto podem embaraçar a situação. A imprensa não tem a mera função de reproduzir o que foi dito, o que não foi dito, né? Ela tem uma função muito mais nobre, creio eu, e muito mais importante, de buscar a verdade factual na acepção da Hannah Arendt, né? Ou seja, por mais que cada um fale da sua perspectiva, do seu ponto de vista, por mais que os casos tenham muitas maneiras de serem enxergados,
Se a gente não conseguir concordar em um mínimo um conjunto mínimo de verdades factuais, você não consegue sequer ter um diálogo, você não consegue avançar para lugar nenhum, né? Então, uma parte fundamental do que a imprensa profissional tenta fazer, e assim como é perigoso generalizar o trabalho do judiciário, né, do executivo, do legislativo, de um partido político, assim o é em relação à imprensa, porque a imprensa é composta de muitas e muitas pessoas, veículos, há pluralidade muito grande de opiniões e de perspectivas de mundo. É bom ter em mente isso também, né? A imprensa não é um bloco monolítico que se move como ator político, né? Embora tenha uma influência política considerável. Então, a função da imprensa, ou pelo menos do jornalismo que eu e muitos dos meus colegas buscamos praticar, ela tem como uma parte essencial reportar criticamente o que está sendo feito no poder público, especialmente, né? E o advérbio criticamente, ele é fundamental, porque nós não somos estenógrafos do poder, né? E estamos fazendo nosso serviço de maneira mal feita, né? De maneira ruim, se nos comportamos assim. Então, a palavra crítica é muito importante, ou seja, buscar estabelecer mediante o que é dito e o que por diferentes pessoas envolvidas no mesmo fato, qual é a versão mais próxima da verdade, que é uma palavra muito carregada, mas com a qual a gente precisa trabalhar, né? E me parece que e nós fazemos isso porque nossa função numa democracia como a nossa é de fiscalizar o poder, é de realmente atuar como interlocutor privilegiado entre as esferas públicas, diferentes esferas públicas e a população e os leitores. Esse papel está sendo subvertido muito pela presença das redes sociais, da internet, mas ele permanece. E me parece que muito da incompreensão e das críticas sobre a imprensa deriva dessa incompreensão. Ou seja, cobra-se da imprensa algo que ela não deve ser, e também deixa-se de cobrar dela, aliás, coisas que ela deveria ser. Tem os dois lados da moeda, né? E então a busca da verdade factual, ela, a meu ver, com conhecimento muito raso que eu tenho do direito, mas acompanhando de perto há alguns bons anos, ela coincide também com a busca da justiça, né? Se você não faz, posso ser corrigido aqui, mas você não faz justiça, você não toma você tem um processo criminal, né? Uma decisão absolutória ou condenatória sem levar em consideração os fatos, né? As provas construídas. E o ministro agora mencionou mesmo aspectos que eu acho muito relevantes da construção de boas provas, né? Essa parte é fundamental. Mas nós buscamos na imprensa esses fatos que, em tese, são produzidos de maneira semelhante, embora de forma não tão com outro tempo, né? Mas de forma com princípios semelhantes, conceitos semelhantes, né? Nós tentamos buscar um método científico que permita falsear a nossa hipótese de trabalho. Nós buscamos evidências concretas, provas materiais, provas testemunhais, submetemos essas provas ao contraditório. É lógico que isso é uma analogia, nós não seguimos, às vezes isso acontece no espaço de dias, não de meses, né? Não quero aqui sugerir que seja a mesma qualidade factual de um processo ou de outro, mas é importante para mostrar como que nós trabalhamos ou buscamos trabalhar, ou pelo menos boa parte de nós, jornalistas, né? Então, é com muita tranquilidade que eu aponto essa harmonia muito saudável, creio eu, entre a justiça e o bom jornalismo, né? A boa justiça e o bom jornalismo. Eu acho que nós obedecemos princípios constitucionais que são muito caros, né? Mas, em relação à imprensa, nós temos uma predileção e uma
afeição maior por princípios como da moralidade, da probidade, e principalmente, porque senão nosso trabalho não existiria, da publicidade, né? E é possível observar nos últimos anos uma transição que me parece também muito bem-vinda entre um judiciário que é sabidamente muito fechado, às vezes por boas razões, às vezes por razões não tão constitucionalmente relevantes assim, mas essa abertura maior do judiciário, com todos os problemas que possam ser apontados, foi decisiva para que a imprensa passasse a ter uma compreensão maior do que é o judiciário, e a população também, por sua vez, criasse expectativas e cobranças que me parece que são saudáveis, porque é um poder que tem que também ser controlado, tem que ser cobrado, né? E no caso específico de processos criminais e de operações complexas de combate ao crime organizado, como a gente acompanha hoje, isso toma uma dimensão ainda maior, né? Porque é notório que, por mais que haja consequências ruins observadas na Itália, em relação à preponderância da opinião pública ou à necessidade da opinião pública como um ator de peso no desenrolar do processo, parece-me que é um fato incontornável, né? Não existem operações dessa magnitude sem o apoio em algum momento da opinião pública, porque não sejamos ingênuos, os interesses são muito fortes, interesses econômicos, políticos em jogo, e para vencer essas barreiras, até mesmo institucionais que existem para investigações dessa magnitude, a imprensa acaba sendo, sim, uma aliada da investigação, né? O que leva ao ponto central, talvez, ou um dos pontos centrais, né? Partindo da premissa de que a imprensa é necessária, porque a opinião pública é necessária para que operações muito complexas e demoradas e difíceis de combate ao crime organizado, de que ela é necessária para que haja resultados, como a imprensa deve se comportar de maneira a reportar criticamente o que está acontecendo, ou seja, a própria operação, os fatos da operação, os fatos policiais, criminais da operação, o debate jurídico, institucional e político que acompanha uma investigação dessa magnitude e que é necessário que seja feito, sem romantizar os envolvidos, sem tornar heróis aqueles que são pessoas corajosas, mas são trabalhadores do Estado, não mais do que isso, e, ao mesmo tempo, sem também se deixar iludir por tentativas que são sempre também comuns de abafar as investigações, de maneira sutil ou de maneira, às vezes, muito direta, né? Acusações de partidarismo, acusações de abuso de poder. Então, a imprensa tem que examinar cada dessas acusações ou suspeitas de maneira crítica, assim como tem que examinar de maneira crítica os fatos apresentados. E assim como um outro ponto importante, ela tem o dever de fazer uma pesquisa, chamada jornalismo investigativo, que também agregue ao que está sendo investigado, ao que está sendo descoberto, né? Então, a imprensa ela acaba atuando em diversos ângulos, de diversas maneiras, interagindo com uma operação complexa, e ela fica diante de dificuldades muito grandes. A cobrança, que às vezes é exagerada, e até as expectativas, que muitas vezes são exageradas ou inexequíveis em relação ao trabalho do judiciário, do Ministério Público e da polícia, ela também acaba transbordando para a imprensa, né? Cobra-se, às vezes, da imprensa algo que ela não pode fazer. Ela tem um papel limitado, importante, mas não definidor da situação. Mas, de modo geral, para não me alongar muito, me parece que, como parte interessada e que está vivendo isso, e, portanto, posso estar equivocado, que a imprensa brasileira, a imprensa profissional, está conseguindo,
mesmo com muitos erros, e todos nós cometemos erros, ou exageramos, ou às vezes minimizamos questões importantes, está conseguindo fazer um bom trabalho, está conseguindo mostrar para a população o que é a operação, mostra também quais são as críticas à operação, observando muito o exemplo italiano para modular expectativas, né? Ninguém espera que o país mude do dia para a noite, da noite para o dia. É um processo histórico, é um processo político, é um processo judicial, um processo cultural, inclusive. Mas me parece que a imprensa tem conseguido fazer isso, né? Tem conseguido trazer novidades, amplificar o debate, não romantizar demais personagens chaves desse processo, mas claro que há muito a ser aperfeiçoado, né? Mas me parece que isso só será aperfeiçoado se, por um lado, a imprensa continuar fazendo o seu trabalho, por óbvio, mas se também essa interlocução e espaços como esse se multiplicarem, porque, apesar dos avanços, ainda há uma incompreensão muito grande, creio eu, entre o que a imprensa precisa fazer, o que esperar da imprensa, e como essa expectativa se coaduna ou não com o trabalho do judiciário, né? Me parece que de essencial é isso, porque, se for o caso, a gente pode entrar em questões mais pontuais e mais importantes de Lava Jato, mãos limpas, que não faltam aspectos a serem abordados, né? Mas se não houver continuamente uma abertura do judiciário para que a imprensa e a população, por consequência, saibam de que maneira as decisões são tomadas dentro dessas investigações, e também nos tribunais superiores, qual é o raciocínio, qual é a doutrina, qual é a natureza, qual é o fundamento das decisões que são tomadas, independentemente do lado que elas apontem, o Poder Judiciário pode sofrer muito as consequências de uma frustração da população, que hoje espera muito da Operação Lava Jato, por exemplo, e temo eu que a Operação Lava Jato não pode entregar uma revolução que, como observaram os debatedores, é um processo longo, demorado, que produz resultados aos poucos, que não começou com a Lava Jato. Há vários avanços institucionais, legais, e dentro das instituições também, Polícia e Ministério Público, que permitiram esse momento e que vão, talvez, se a gente tiver sorte, permitir um novo momento de aperfeiçoamento, e que a população também tenha as expectativas temperadas pelo que realmente pode acontecer, né? E hoje me parece haver um pouco de... A única coisa que eu falaria além disso é que me parece haver um pouco de euforia ou de uma expectativa demasiadamente otimista em relação aos resultados, à possibilidade de resultados imediatos e práticos da Lava Jato. Os resultados são substanciais, são importantes, né? Mas, como a experiência italiana mostra, e outras experiências também, e o nosso país também tem uma experiência política e histórica que nos recomenda cautela, né? São resultados que podem ser muito facilmente quebrados e dissolvidos. E, por fim, um ponto que me parece bem relevante é que esses resultados, e nisso é parecido talvez com a Itália, os resultados reais, efetivos e de mudança de desenho institucional, de maneira a permitir que novos casos não venham a acontecer, pelo menos não nessa magnitude, dependem de decisões tomadas em Brasília. Então, você tem Curitiba agindo de maneira muito eficiente, voluntariosa e fazendo o trabalho que lhes cabe fazer, mas a velocidade de Curitiba é uma, a velocidade dos tribunais superiores, por definição e por desenho institucional, é outra, e isso pode redundar nos próximos anos em decepção para a população por desinformação, e aí a parte pedagógica que cabe à imprensa, mas também ao judiciário, né?
e também por legislações e doutrinas e comportamentos e visões de mundo que tem uma grande chance de causar um desencanto em quem espera resultados muito fortes para essa operação. É isso.